Graça e paz da parte de Deus Pai, que nos criou, Deus Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, nos salvou, e Espírito Santo, que nos dá fé, que nos ilumina, que nos consola, santifica e edifica na sua palavra, matando a nossa sede espiritual. Amém. Quem beber da água que eu lhe der, não terá mais sede. Palavras de Jesus no texto de João, lido há pouco, versículo 14. Que Deus nos abençoe nessa meditação. Amém. Pode sentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, algumas histórias nos marcam. No passado eu li uma história interessante que eu contei, faço questão de repetir, de um fato que aconteceu numa igreja lá na Inglaterra, onde o pastor, na hora de ministrar a Santa Ceia, viu que estava lado a lado um juiz da Suprema Corte e um assaltante que havia sido condenado a 7 anos de prisão por aquele mesmo juiz há um tempo atrás. O pastor reparou naquilo na hora de dar a Santa Ceia. Depois terminou o culto, o juiz, conversando com o pastor, disse: pastor, o senhor viu quem estava ao meu lado na Santa Ceia? O pastor disse: eu reparei, achei que você não tinha notado. Esse homem eu condenei há 7 anos atrás à prisão. E agora ele estava ali tomando a Santa Ceia comigo. Que milagre da graça! E o pastor disse: só a graça de Deus realmente para fazer um milagre desse tamanho. E o juiz disse para o pastor: mas o senhor está falando de quem? Estou falando de mim, não é dele. E o pastor: como assim? Não, porque ele, eu até entendo, um ladrão, um homem que não teve as condições que eu tive, o estudo que eu tive. E para ele, eu acho que a transformação não foi tão grande. Agora pense na minha situação. Eu sempre fui treinado, educado a ser um cavalheiro. Eu sempre fui um homem respeitador, um homem honesto, um homem digno, um homem correto. Estudei em Oxford, formei em Direito, continuei meus estudos, cheguei a ser juiz da Suprema Corte. E só o poder da graça de Deus em mim para fazer com que eu reconheça que eu sou um pecador igualzinho àquele Senhor que estava ali do meu lado. Por isso eu creio que a graça de Deus foi muito mais forte em mim do que nele. Queridos irmãos e irmãs, a graça de Deus transforma vidas. Transformou a vida daquele juiz, transformou a vida daquele bandido, daquele assaltante, transformou a minha vida, transformou a tua vida. E no texto de hoje, transforma a vida daquela mulher que morava na região de Samaria, onde Jesus aproveita uma situação em que ela estaria ao lado de um poço, um cântaro, buscando água para si. E Jesus se apresenta a ela como uma água diferente. A propósito, ontem nós comemoramos o Dia Mundial da Água. A ONU, a Organização das Nações Unidas, no dia 22 de março de 1992, escolheu esse dia para que as pessoas dessem um pouquinho mais de atenção a esse bem natural que é tão valioso. Verdade, 70% do nosso globo terrestre é composto de água, mas apenas uma quantidade mínima é de água potável, de água doce, de água boa para se beber.
0,008%. E dessa quantia, 13% estão no Brasil. O Brasil é o maior país, é o país que tem o maior potencial de água potável, de água doce no mundo. E o que acontece? Sujamos essa água, desmatamos as matas ciliares, poluímos os rios, os lagos, as represas, com detergentes, com produtos químicos, com pesticidas, com os esgotos. Pessoas jogam sofá, geladeira, tudo dentro dos mananciais de água. Quando passamos aí fora, vemos pessoas lavando a calçada com água tratada, lavando o carro, jogando água no outro. E o Dia Mundial da Água foi exatamente criado para que as pessoas fizessem uma reflexão, uma análise sobre o desperdício, sobre o valor da água para nós, esse bem tão precioso. E Jesus usa exatamente essa deixa, já que aquela mulher samaritana está ali bebendo água, e Jesus chega a ela para oferecer água, não água física, e a princípio ela não entende. Quando Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ela: puxa, então beber dessa água que eu não quero mais vir aqui pegá-la. Tem que sair da cidade, vir aqui onde está o poço, nesse calorão. Ela pensava que era uma água que não acabaria mais, uma fonte inesgotável, e era, mas não do jeito que ela pensava. Então Jesus tem de mostrar a ela que a água que ele está naquele momento oferecendo a ela não é uma água física, mas é a água do perdão dos pecados. E para que ela entenda a preciosidade da água que ele está oferecendo, ele diz: aí chama teu marido. E ela: não tem marido. Eu sei, já tivesse sim, e esse homem com quem tu está tendo um relacionamento agora não tem marido. E ela se assusta porque Jesus não a conhecia, ela nunca vira Jesus. E ela sabia que Jesus nunca havia tido uma conversa, um diálogo com gente, com ninguém daquela vila, daquela cidade, porque eles eram samaritanos. E os judeus odiavam os samaritanos, os judeus, pelo fato dos samaritanos serem uma mistura de vários povos, e os judeus se consideravam um povo puro, eles achavam que os samaritanos eram um povo de segunda categoria, não se relacionavam, principalmente com a mulher. E então ela fica assombrada quando vê que Jesus a conhece intimamente e diz: puxa, ele é um profeta. E então ela tenta mudar de assunto para que ele não entre nas particularidades da sua vida sexual, e diz: falando em profetas, vocês dizem que o grande profeta, o Messias, vai vir em Jerusalém, e nós dizemos que vem aqui de Gerizim, o monte onde nós adoramos a Deus. E Jesus diz: nada disso importa. Jesus diz: e Cristo, o Messias, está aqui diante de você. Sou eu que estou falando com você, sou o Messias que vocês esperam. E o que importa é que os seus adoradores não se prendam a lugares, a Jerusalém, a Gerizim, a Itaguaí, seja onde for, mas que saibam que Cristo tem que estar ali, junto, presente. É isso que importa. Um espírito em verdade, uma vida de fé, de adoração, de entrega, de compromisso. E eu estou aqui. E é a primeira vez que Jesus diz para alguém que ele é o Cristo. Que oportunidade! Jesus, a fonte da água viva, a fonte do perdão, a fonte da salvação, está oferecendo àquela mulher. Um coração machucado, errante, adúltero, como daquela mulher, agora está experimentando a notícia da salvação. Jesus diz para ela: aquele que beber da água que eu
tem para dar, não terá princípio. E ela bebe. E ela bebe com abundância, com alegria, com satisfação, que ela sai dali correndo, vai para a cidadezinha onde ela mora e diz: olha, encontrei alguém que é o Cristo. Ele é o Messias. Vamos lá conhecê-lo, ele conhece tudo também. Ela está bebendo da água espiritual, daquela fonte que joga para a vida eterna, e aquilo vai mudar a vida dela, vai mudar a vida de tantas pessoas naquela cidade. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós também somos como aquela samaritana e às vezes nos prendemos a questionamentos, a dúvidas, tentamos colocar um muro, um quebra-mola até chegarmos a Deus. Quando Deus vem até nós e diz: eu sou teu Salvador, receba o perdão, assuma um compromisso de fé comigo, e nós, mas não preciso fazer isso, não preciso deixar de fazer aquilo, será que a minha... Começamos a colocar empecilhos, como ela tentou fazer: não, mas não é nesse monte, é no outro, é o profeta. Quantas vezes colocamos dúvidas, questionamentos? Ou quantas vezes nós nos apegamos à nossa tradição, ou a ideias diferentes? Olha, pastor, esse culto poderia ser mais vivo, esse cultozinho são muito lentos. Pastor, para que usar batina, vela? Pastor, não dá para mudar alguma coisa? E tentamos desviar o foco, como ela fez. E Jesus sempre vai no foco principal e diz: ei, o culto sou eu aqui junto com você. Ei, o centro da vida religiosa sou eu, que veio dar a sua vida, a minha vida por diante na cruz. Ei, culto a Deus só existe por internet de mim, porque eu morri pelos teus pecados, eu conheço todos os teus pecados, não precisa escondê-los, não precisa dar voltas, não precisa fingir que não tem tempo, que é difícil, que não é dessa maneira que eu queria. Abre o teu coração, não coloque empecilhos, beba da água que eu estou te dando, porque ela é de graça. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus faz essa afirmação. Ele também está falando da água física, porque tudo aquilo que nós temos, a nossa vida, a saúde, o marido, o esposo, os filhos, o emprego, o país onde podemos ir e vir, onde temos a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, os amigos, os bens que possuímos, tudo é presente que Ele nos dá diariamente. É aquilo que nós pedimos na oração que Ele ensinou, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão é tudo aquilo que serve para nosso sustento, para o nosso viver diário. Também a água espiritual. Quando é Ele quem vem até nós. A mulher estava lá, Jesus foi a ela. É Jesus quem vem até nós e diz: eu te ofereço perdão. Eu estou te oferecendo esse perdão diariamente. É a água da vida que é constante, diária, que eu ofereço através da minha palavra que sacia a fome espiritual, através da vida sagrada. Queridos irmãos e irmãs, diariamente nós temos a fonte à nossa disposição. Estamos lendo a Bíblia diariamente. Semanalmente nós temos os estudos bíblicos para tirar as dúvidas, para aprender mais, os cultos, onde nós podemos viver em comunhão, receber o perdão, a edificação através do Espírito Santo. Estamos bebendo dessa água com sede, ou ainda procuramos, como a mulher no início,
dar desculpas. Quantas vezes trocamos a cama, o sono, a televisão, a novela, o troca, a internet. Está tudo muito cheio na minha agenda, eu não tenho tempo para beber da água espiritual. Quantas vezes ainda estamos colocando águas poluídas para dentro de nós, ao invés da água limpa e pura que Jesus nos oferece de graça? Queridos irmãos e irmãs, Cristo morreu pelos pecados daquela mulher, morreu pelos pecados dela, e ela bebeu dessa notícia da salvação, e para diante de alegria contar a todas as pessoas da cidade que vieram convidar Jesus para ficar mais 2 dias ali. Precisavam se alimentar, se abastecer. Jesus morreu pelos pecados de Paulo, de Pedro, daquele juiz, daquele ladrão, dos meus pecados, pelos teus pecados. E Ele quer ser a fonte que continua jorrando diariamente água limpa, pura, na minha vida, na tua vida. Uma água muito mais preciosa do que a água potável, que é necessária, absolutamente necessária para a nossa vida física. Mas essa é uma água que, se bebermos no local certo, nunca poderá ser. E Ele espera que eu e você possamos, além de beber diariamente dessa água, também sermos mananciais dessa água. Ele nos capacita, como capacitou ela, a levar essa água adiante. Que eu e você possamos levar Jesus, a verdadeira fonte da água viva, da água da vida, para esse mundo sedento que está aí fora, todos os dias de nossa vida. Não vamos desperdiçar desta água. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes